Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Um bom dia a todos. Bem-vindos a esta casa que desde cedo já vem sendo preparada pela nossa equipe espiritual que se faz aqui presente, com o objetivo de acolher a todos com muito amor e muito carinho. Essa equipe espiritual que nos dá aquele pequeno empurrãozinho numa manhã desta de domingo, chuvosa, com frio, que fala pra gente assim: vai lá nas Casas André Luiz, vai lá no centro que hoje nós vamos estudar a doutrina de Jesus. Então é uma satisfação muito grande recebê-los todos com muito carinho e muita dedicação. E para que a gente possa se afinar com essa equipe espiritual que se faz aqui presente, nós iniciamos os nossos trabalhos com uma prece. Então aquele que tiver vontade de fechar os olhos, apenas a título de concentração, se quiser, fiquem à vontade, pode fazer. Vamos elevar aqui os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Vamos elevar os pensamentos a Deus, deixar com que a paz, as energias deste ambiente entre no coração de cada um de nós. E vamos agradecer pela vida que nos é dada, por essa oportunidade única de estarmos aqui neste planeta para o nosso aprendizado. Que Jesus nos acompanhe, que Deus nos ilumine e que a gente possa aproveitar cada momento desse aprendizado que recebemos e que espalhamos para todos aqueles que estão à nossa volta, porque afinal de contas queremos ver todos os nossos amores bem. Que Deus nos ilumine, nos proteja e nos abençoe. Graças a Deus. O tema da palestra de hoje: o Consolador Prometido. Tema extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, dos itens 3 a 8, de Allan Kardec. E o Antônio Collado que fará por nós a exposição desse tema. Sejam muito felizes, Collado. Bom dia, meus queridos amigos. Que bom estarmos novamente juntos aqui. Quem sabe a gente sai um pouquinho com mais um pouco da cultura do Evangelho de Jesus e também com aqueles nossos amigos que nos assistem pela rede social, mas que de coração sei que estão todos nós aqui presentes. E como dizia Jesus, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Então, na certeza que Ele esteja aqui, principalmente para esse falador, que Ele nos ajude, que falar do Cristo, que falar do Consolador prometido, é tão grande, tão suave, tanto que a gente tem a aprender, que às vezes a gente não se sente à altura para falar dele, de tão lindo, tão perfeito que é. Mas vamos começar baseado no seguinte: quem foi o Cristo? Antes do advento, da vinda de Jesus, já o Velho Testamento, nas suas escrituras, já trazia uma esperança àquele povo de Deus, né, eram os hebreus, que um dia haveria de vir o Cristo, aquele que realmente traria as grandes novidades, traria a diferença. E nós entendemos que o Cristo, ele chegou em uma época em que realmente aquele povo, ele sofria muita perseguição, eram perseguidos principalmente naquela época pelo povo dominante, que eram os romanos, e eles não tinham a sua liberdade que tanto sonhavam. Tanto que quando Jesus esteve aqui, utilizando-se de um corpo, muitos perceberam que ele seria o Cristo justamente pela sua forma de tratar, pelo seu conhecimento, pelos seus exemplos. Ele parecia simplesmente ser a luz do mundo, de tudo o que ele explicava, de tudo o que ele trazia, a forma de ser. Só que muitos deles não queriam aceitá-lo como Cristo. Aquele não era o Cristo que eles esperavam. Estavam aguardando durante séculos e séculos
dentro do sofrimento, sendo simplesmente subjugados pelos outros povos, sendo escravos. Eles queriam que viesse o Cristo verdadeiro, aquele poderoso guerreiro, que haveria simplesmente de tornar poderosos aquele povo de Deus e que subjugasse os outros, porque eles formavam o povo escolhido. Tanto que enquanto Jesus trazia o consolo, principalmente para aqueles que sofriam, o consolo para os mais pobres, para os excluídos, aquele povo orgulhoso, eles não queriam aceitar que um mero marceneiro, um mero carpinteiro, poderia simplesmente vir modificar tudo aquilo em que eles gostavam de se manter, nos padrões que estavam, nas regras em que eles viviam. Como que simplesmente poderiam, aquele povo tão orgulhoso, tão conhecedor das leis, simplesmente se humilhar, simplesmente ser tão simplório e conviver com aquelas pessoas que eram da rua, com aqueles excluídos, com os coxos, com os doentes. E durante todo o tempo em que o Cristo esteve aqui, encarnado, eles procuravam de uma certa forma contê-lo, fazer com que tanto ele quanto toda a sua doutrina desaparecesse para todo sempre. Então quem ouvia Jesus? Aqueles que buscavam consolo. Aqueles que o sofrimento, a fome, a dor faziam parte da sua vida, que eram excluídos e inclusives, às vezes, das próprias religiões da época. Mas aquele rabino, com voz suave e simples, que andava nas suas sandálias, ele trazia as novidades. Ele pregava que a vida continua, que não importa o que se passe nesta vida, mas nós teremos um esplendor muito maior no verdadeiro mundo, pois aqui não era o reino que ele estava pregando. A terra prometida não é o planeta Terra, mas sim a casa do meu Pai, o universo, porque nós estamos aqui num planeta Terra, gente. Nós não somos do planeta Terra, nós somos do universo, nós somos filhos, criaturas do Deus Criador. E Jesus, quando ele iniciou, trazendo para nós a verdade, a realidade, a vontade, creio eu, dele era muito grande, que a grande maioria entendesse aquilo que ele estava trazendo. Pois quando nós estudamos a sua doutrina, quando nós entendemos aquilo que ele nos passou, nós vemos que ali é o caminho suave, o caminho seguro que pode nos levar realmente a uma verdadeira felicidade. E ali, ele simplesmente consolava, trazia. Mas ele sabia muito bem que muitos poucos realmente iriam segui-lo, que muitos poucos iriam colocar o seu evangelho no seu coração e fazer que pouco a pouco fosse mudando aquela sociedade hipócrita, difícil, temerária que existia na época. Ele sabia. Mas ele alertava os seus discípulos que viria a grande dor, porque tentariam anular o cristianismo, tentariam anular o evangelho que ele trazia, para que a desaparecesse. Mas que não importa o que fizessem, ele continuaria vivo o seu evangelho, porque as suas sementes são sementes da divindade, sementes da realidade, da verdade. E por mais difícil que seja, a verdade sempre há de triunfar. Mas ele sabia que pela forma como os homens ainda são, pela dureza dos nossos corações, pelo egoísmo que ainda reina em muitos de nós, que tudo aquilo que ele ensinava, um dia iriam simplesmente deturpar. Iriam utilizar do seu nome para fins egoístas, para conseguir manter o poder. Ele já previa, ele sabia disso. Tanto que um dia ele falou
não desanimem. Continuem acreditando. Se vocês realmente me amam, ou seja, amam o evangelho que eu trago, eu pedirei ao Pai que um dia envie o Consolador. Esse Consolador, ele virá novamente relembrar tudo aquilo que eu lhes ensinei, mas ensinar a origem, a verdade pura, simples, e não aquela que ele sabia que estaria em voga naquela época futura. E assim veio acontecendo. Mesmo depois que se passou pelas primeiras dificuldades que nós assistimos, nós sabemos toda a história, não vamos aqui repetir, das arenas onde os cristãos eram simplesmente crucificados, mas acabou a própria Roma entendendo o evangelho e procurando distribuir e tornando o cristianismo a religião oficial. Mas logo após a Idade Média, que muitos chamam da Idade das Trevas, onde realmente fosse utilizado o cristianismo de uma forma totalmente diferente daquilo que Jesus havia nos ensinado? Quantas guerras aconteceram onde se levava o estandarte de Jesus à frente, como se ele tivesse ordenado que se conquistasse à força. Aquele homem que ensinava a ser suave, a ser bom, a praticar a caridade. Como se ele tivesse dito que poderia matar aqueles que não seguiu o evangelho. Como? Aquele homem que simplesmente aceitava todas as pessoas da forma que fossem, que ensinava a amar. Como que pode aquele ser tão maravilhoso, que nos ensinava a perdoar 70 vezes 7 vezes, que nos ensinava a dar a outra face quando ofendesse uma delas, que simplesmente não buscasse a vingança. Ele que nos ensinou a não fazer o julgamento das pessoas, inclusive quando ele alertava sobre a falsidade de você tirar o cisco do olho do teu irmão enquanto você traz uma trave no seu. Como que pode esse homem doce, suave, ter comandado guerras, destruições? Mas, dentro das leis da evolução, pouco a pouco, a humanidade veio evoluindo. Vieram as ciências, veio o conhecimento, começou-se a analisar as leis naturais, foram-se buscando o que realmente era palpável. E enquanto os homens estavam evoluindo, aprendendo, simplesmente começaram a desacreditar das crendices que se pregavam, das mágicas que as igrejas falavam, daquele Deus que pregavam já não existia mais. Foi a era que nós passamos aqui entre a Idade Média e depois uma idade que nós podemos falar que foi do início da sabedoria, quando simplesmente houve até o materialismo, porque não se podia acreditar em uma divindade que ali pregavam, qual se fosse histórias infantis. Mas nessa época de turbulência perdida, começaram a acontecer fenômenos estranhos, coisas diferentes do que estava acostumado. Eram mensagens que vinham do mundo espiritual. E aí muitos homens cientistas foram buscar o conhecimento, se seria uma fraude. E muitas dessas comunicações, os próprios homens que estudavam cientistas chegaram à conclusão que eram verdadeiras. Só não sabiam esclarecer porque estava fora do conhecimento natural que eles tinham. Mas, pouco a pouco, foram percebendo que existia alguma coisa além daquilo que os olhos veem, daquilo que nós podemos tatear. Seria aquilo que Jesus dizia? Meu mundo, meu reino não é deste mundo? Então, foi se comprovando que nada mais era aquelas mensagens dos próprios homens que um dia haviam vestido um corpo físico e que voltavam ao mundo espiritual, nos alertando, nos ensinando.
Aí foi feito um grupo de pessoas, principalmente através de Allan Kardec, de fazer uma compilação de todos esses ensinamentos que aconteciam no mundo todo. Vários países receberam ao mesmo tempo aquelas mensagens, aquelas demonstrações de efeitos físicos. E Kardec, como cientista, também foi buscar conhecimento, estudar e verificar de onde vinham. E quando ele confirmou que era algo extrafísico, e que tinha inteligência, que tinha razão, que tinha uma estrutura de conhecimento, foi quando ele começou a fazer as compilações e análises de tudo aquilo que os nossos mensageiros espirituais nos traziam. E aí nasceu o Espiritismo. Não que o Espiritismo tenha difundido essas mensagens, não que o Espiritismo tenha criado esses fenômenos. O Espiritismo veio depois de que tudo acontecia, mas simplesmente no intuito de procurar entender o que estava acontecendo no mundo, no planeta em que nós vivemos. Tanto se nós buscarmos o conhecimento, estudar a doutrina, nós vamos ver que a base que nós temos hoje foram feitas por grandes cientistas que analisaram todos os efeitos que aconteciam na época. E o Espiritismo, o que ele nos traz? Ele nos ensina a tudo analisar através da razão. O que o Espiritismo nos traz é que a gente busque o conhecimento e o entendimento. Ele nos faz buscar a fé racional, não a fé cega. A fé racional é aquela que fala, eu acredito porque eu vi, eu sei, eu busquei. E não a fé cega que eu tenho que acreditar mesmo que eu não entenda. Tem até uma frase que dizem que é de Santo Agostinho, bastante interessante. Só se ama aquilo que se conhece. Ou seja, eu tenho que conhecer e entender se realmente é isso. E o Espiritismo nos traz essa razão. E é por um desses motivos que nós dizemos que o Espiritismo seria o Consolador prometido. Por quê? Porque é através do Espiritismo que nós começamos a entender os ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo, toda a ciência que nós encontramos na nossa doutrina está baseada justamente no Evangelho de Jesus, o Cristo. E por que nos baseamos nele? Porque o Espiritismo, ele conseguiu encontrar um tesouro maravilhoso que existia dentro de um baú que nós chamamos de parábolas. Histórias tão simplistas que simplesmente era poder atingir as pessoas daquela época em que Jesus esteve aqui, pessoas simples, humildes, de pouco conhecimento, mas que ele deixou ali guardado o tesouro maravilhoso que nos explica cientificamente como que funcionam as leis divinas. E a chave desse baú foi justamente quando a doutrina iniciou o seu estudo. Por isso que nós dizemos que é o Consolador prometido. Porque nós não fugimos nada daquilo que o Mestre nos ensinou e nos deixou. Mas hoje podemos dizer que nós sim buscamos o entendimento, o conhecimento. Hoje nós aprendemos que a dor que nós sentimos, os sofrimentos que nós passamos, não são castigos divinos, mas simplesmente é a colheita das sementes que plantamos anteriormente, a cada um conforme a sua obra. E é interessante que muitas vezes a gente ouve isso. Como que esse mundo ainda tem as suas crueldades? Como que ainda a gente encontra tantos crimes acontecendo, tantas guerras? Quantas pessoas sem condições de se defenderem estão vivendo na sarjeta, estão sendo utilizadas
estão sendo escravizadas. E aí a gente olha e cobra: Deus, o que o Senhor está fazendo? Por que não muda isso? Por que simplesmente não castiga essas pessoas que estão fazendo mal para que elas parem de fazer? Porque simplesmente nos diz a lei que ela não tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Não a gente ser bom, entre aspas, porque somos forçados a ser. E é isso que Jesus veio trazer. Para que nós coloquemos a justiça dentro dos nossos corações, as suas leis. Que o bem que nós façamos, a gente o faça porque nós aprendemos que assim e queremos fazer. É isso que vai mudar a sociedade. Nós temos um exemplo maravilhoso. O próprio Jesus poderia ser esse guerreiro? Poderia. Ele teria condições para isso. Mas o exemplo dele foi isso. Tem que nascer no coração de cada um. Vejam a perfeição e a simplicidade das leis divinas. Moisés recebeu um decálogo com simplesmente 10 artigos. Se nós conseguíssemos aplicar na nossa vida, todos nós, os 10 artigos, como que seria a nossa sociedade? Maravilhosa. Jesus só nos trouxe 2. Amar a Deus, ou seja, conheça a Deus, olha o que Ele fez, e amar a teu próximo como a si mesmo. Faça para os outros o que você quer para si. Mas os homens, olha só os nossos congressos, quantos milhares e milhares e milhares de leis que têm que ser feitas e estão resolvendo? Nós temos, por exemplo, países em que aquele que comete crime ele é condenado à pena de morte, à prisão perpétua. Diminuiu o crime. Então, olha a sabedoria desse irmão nosso que esteve aqui, Jesus, o Cristo. Que ele já sabia, conhecia cada um de nós, como que nós somos formados, de que nós somos feitos. Ele sabia que, para que tudo funcione, a mudança tem que ser interna. E é isso que a nossa doutrina nos relembra, que nós temos que ser o Cristo dentro de cada um de nós. E a doutrina nos dá luz, nos dá o caminho, nos explica. Onde a gente vai, que a gente vai levar as boas novas, nós colocamos à disposição. Não acredite em tudo que eu falo, pergunte, pense, para que você possa ter a certeza do que realmente você está seguindo. E Jesus está novamente conosco. Por mais difícil que seja, Ele simplesmente persiste conosco, porque sabe que todos nós estamos predestinados a alcançar a luz, nos aproximar da divindade. Às vezes, a gente até pergunta, por que a doutrina espírita ela é tão consoladora, não é? Ela é explicativa, ela nos responde sobre as nossas dúvidas. Olha só, quando nós falamos de Deus, das suas leis, às vezes nós estamos perguntando por que Deus não castiga, por que Deus não faz mudar. Mas Ele próprio nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes. Tudo aquilo que nós passamos não são castigos, são simplesmente aprendizado que nossos próprios atos nos trouxeram. É o que nós precisamos, é o que nós merecemos. E veja a bondade de Deus. A reencarnação é a demonstração de que Ele nos perdoa quantas vezes for necessário e nos dá oportunidade infinitamente para que a gente possa nos corrigir, que nós possamos modificar.
Ele mesmo nos disse, Jesus, se um filho teu lhe pedir um pedaço de pão, você não vai dar uma pedra, daria? Se um filho teu lhe pedir um pedaço de peixe, você não lhe dará uma cobra. Se vós, que sois maus, dá boas coisas a seus filhos, que dirá Deus que estás nos céus, o Pai Criador amoroso? O Espiritismo nos faz relembrar o que Jesus deixava. Não é mais o Deus do temor. Não é mais o Deus tirano com a justiça, mão de ferro. É o Deus do amor. É o Deus que ampara cada um de nós, não importa quantas vezes a gente se perca, quantas vezes a gente erre. Até quando Jesus foi embora, ele ficou cercado lado a lado com os dois criminosos para nos dar exemplo que todo mundo é nosso irmão e ele vai buscar a cada um. E Deus é perfeito em tudo. Porque se ele não fosse perfeito em tudo, ele não seria Deus. Será que nós podemos ter qualidades melhores do que Deus? Se nós perdoamos, imagina ele. Nós condenaríamos um filho nosso, uma criança que erra, com uma sentença perpétua? Não. Isso é o que a gente aprende com essa doutrina, com esse Cristo Consolador que esteve conosco. Aí eu pergunto, por que muitas vezes nós somos discriminados? Quem é espírita sabe do que eu estou falando, principalmente quando fazemos trabalhos em outros locais. Por que muitas vezes não nos aceitam? Porque essa doutrina que é tão compreensiva, tão completa, que nos dá essa fé racional, por que é uma pequena minoria só que até hoje conseguiu entendê-la e segui-la? Olha, nem Jesus conseguiu fazer de imediato que a população acreditasse nele. Já se passaram 20 séculos que ele esteve aqui. E vejam quantas mazelas foram feitas em nome dele e como até hoje ainda nós estamos procurando buscar o seu entendimento. E até hoje ainda nós vamos encontrar pessoas que utilizam de uma forma errônea, aproveitando em si os seus ensinamentos para benefício próprio. Então sempre é pausadamente, com dificuldade. E o que estamos fazendo nós aqui? Que estamos tentando aprender essa doutrina, tentando aprender o que é o Cristo perante a razão. Qual é o nosso papel? Emmanuel, no prefácio do livro que ele escreveu através do nosso Chico, Paulo e Estevão, aliás, um livro maravilhoso que aconselho todos a lerem, no seu prefácio ele fala muito de Jesus. De Jesus, as dificuldades que ele passava, o povo como realmente era cruel. E Emmanuel diz que qualquer boa nova, qualquer boas notícias, que é através da sementeira, semente a ser lançado, é necessário que tenham colaboradores. E Jesus, assim que veio, escolheu 12 discípulos seus, para que fossem seus colaboradores e o ajudassem a disseminar essas sementes do Evangelho. E depois muitos outros surgiram. E hoje, novamente, aqui está o Cristo Consolador para a gente recomeçar. Já passaram fases difíceis, vamos recomeçar. Não seríamos nós, os discípulos, convidados para participar desse banquete, dessa semeadura? Como que nós podemos fazer? Simplesmente através da reforma íntima. Procurando, através do exemplo vivo, demonstrar que nós podemos pouco a pouco mudar essa sociedade que nós vivemos. E entender, e como nós aprendemos com a doutrina espírita, o que a gente vê muito hoje das mazelas que acontecem no mundo dos sofrimentos, é pelo apego que ainda o homem tem aos bens materiais, como se essa vida fosse tudo e ela nunca fosse acabar.
nunca fosse mudar. Tem uma passagem do livro de André Luiz, em que quando ele vai no umbral, ele encontra vários espíritos, e entre eles lá ele reconheceu seu avô, que simplesmente estavam no meio da lama e carregando aquela lama em si, como se fosse uma grande fortuna, porque eles conseguiam ver naquela lama como se fossem ouros. Ouro, 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 muito dinheiro. Inclusive lá no mundo espiritual, eles continuavam buscando ouro e estavam simplesmente carregando lama. Se a gente entender dentro dos princípios dos ensinamentos cristãos e da razão que nos dá o Espiritismo, nós vamos entender que a mesma matéria que fez a lama é a mesma matéria que vai construir o ouro. Não é o fluido cósmico universal que nós juntamos e fazemos a matéria? Vejam só nosso corpo, de onde que nós viemos? Da onde vieram as células que formaram o nosso corpo físico? Não veio da terra, não veio da alimentação, não veio de outros animais, então tudo se transforma, nada se perde. E a mesma coisa que às vezes a gente compreende, que nós nos apegamos tanto aos bens que nós temos, tanto a essa vida que nós temos, e ela simplesmente é etérea. Ela vai voltar, ela vai se desmanchar, ela vai voltar aquilo que ela era para o planeta Terra. Nada que nós carregamos é ouro. Nada que nós carregamos é lama. É simplesmente a matéria-prima do planeta Terra que nós estamos utilizando nessa escola chamada planeta Terra. Então que nós tenhamos a consciência. Não estamos dizendo para as grandes obras, gente, porque sempre a gente quer fazer algo grandioso. Mas as pequenas obras é que constroem realmente algo sólido, alicerce. Que sejamos a reflexo da luz do Cristo, através do exemplo vivo, através da paciência, da compreensão, das palavras bem faladas, do entendimento que nós estamos em evolução em cada um no seu nível, e que por mais difícil que seja, nada mais é do que um estágio, nada mais é do que um pedaço da nossa vida completa, que é a vida imortal. Sejamos espíritas, sejamos cristãos a cada dia, assim que nós amanhecemos. Muito obrigado, Colado. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Meu muito obrigado. Que tenhamos um excelente domingo, uma ótima semana, que Deus nos acompanhe e Jesus esteja com todos nós. E agradecemos a todos e até o próximo domingo.